Em 16 de setembro, a cineasta brasileira Bárbara Marques e o marido americano Tucker May entraram esperançosos no escritório do Serviço de Cidadania e Imigração do ZEUA, o ICE, no centro de Los Angeles, na Califórnia. Era a primeira entrevista de Bárbara no longo processo de pedido de residência permanente, o chamado Green Card, depois do casamento dos dois em abril. Abre aspas. Eu tinha ressalvas porque o processo estava andando rápido demais, fecha aspas, disse Tucker em entrevista à BBC. Ele sabia da política rígida da imigração do presidente americano Donald Trump e temia que algo pudesse acontecer com a esposa. Abre aspas. Até pensei que poderia ser uma armadilha, mas a Bárbara estava muito animada e eu não queria cortar o clima. Mas era. Fecha aspas. Segundo Tucker, a entrevista correu bem. Bárbara e Tucker estavam acompanhados da advogada, que havia ajudado a preparar o processo do casal. Quando parecia que a entrevista tinha acabado, a advogada perguntou se havia algo mais que eles precisavam fazer. O funcionário da imigração disse que só faltava uma cópia do passaporte de Bárbara, mas que a máquina estava quebrada e que a brasileira teria de acompanhá-lo até outra sala, conta o marido. Bárbara foi e não voltou. No caminho, foi detida por agentes do Serviço de Imigração. Abre aspas. Depois de uns 15 minutos, eu comecei a sentir um embrulho no estômago. Foi quando um funcionário do ICE veio contar que ela tinha sido presa. Fecha aspas. Os agentes explicaram para Bárbara que o motivo de sua detenção era sua ausência em uma audiência de regularização de visto em 2019, o que teria gerado uma ordem de deportação, segundo Tucker. De acordo com o advogado do caso, Marcelo Gondim, Bárbara entrou no ZEUA com um visto de turista em 2018. Próximo ao vencimento, ela pediu uma extensão desse visto. Segundo Gondim, ela não foi notificada da negativa nem da data da audiência. O advogado diz que Bárbara não tem antecedentes criminais e que o procedimento padrão teria sido interromper o pedido do Green Card e dar um prazo de 30 dias para resolver a questão pendente. Bárbara tem 38 anos, é de Vitória, no Espírito Santo. Ela se formou em cinema na Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e atuou como atriz e produtora antes de dirigir o seu primeiro filme, Dia de Cosme e Damião, de 2016. Ela também assina a direção de Cartacho, de 2020, e Pretas, de 2021. A lei dos Estados Unidos estipula que estar no país sem autorização é uma violação civil e não um crime. Isso significa que, no caso de um pedido de extensão de visto ser negado, por exemplo, o Departamento de Segurança Interna pode iniciar um processo de deportação com multa, mas não pode acusar a pessoa criminalmente. Sob o governo de Donald Trump, agentes têm detido imigrantes e a meta passou a ser deportação em massa de pessoas sem documentos, mesmo as que não tenham antecedentes criminais. O objetivo seria prender 3.000 imigrantes por dia, sob o argumento de que a imigração afeta índices de segurança e o acesso dos americanos aos serviços públicos, mas é claro que o ICE tem violado direitos constitucionais. O Itamaraty confirmou que tem conhecimento do caso de Bárbara Marques e disse que presta assistência consular à brasileira. A União Americana pelas Liberdades Civis entrou no dia 23 de setembro com uma ação judicial coletiva, alegando que o governo está negando o processo legal para imigrantes que têm esse direito e prendendo as pessoas arbitrariamente. No dia da entrevista com a esposa, depois de percorrer diferentes partes do prédio, o marido Tucker conseguiu encontrar Bárbara e falar com ela através de uma parede de vidro. Ela estava em choque, chorando muito e com algemas nas mãos e nos pés, segundo a descrição dele. Abre aspas. Ela contou que quando foi algemada, ela se desesperou e que o agente riu da cara dela e tirou uma selfie com ela chorando. Não há nenhum senso de humanidade. Parece que eles sentem prazer na crueldade. Fecha aspas. Bárbara foi inicialmente levada para o centro de detenção Adelanto, no leste de Los Angeles. O advogado do caso entrou com um pedido de habeas corpus no mesmo dia da detenção e com uma ordem de restrição temporária de emergência para que Bárbara permaneça na Califórnia.